Se você perdesse tudo, o que você faria para enriquecer novamente? Se você tivesse que começar do zero, o que você faria para enriquecer? Essas são duas perguntas que eu recebo com frequência na minha caixa de perguntas lá no meu Instagram, MichelEla1. Hoje eu quero trazer para vocês alguns passos, mostrar para você o caminho que eu traçaria, né, se eu tivesse que enriquecer novamente do zero. Vamos lá, vamos levar para um pensamento. Se você é uma pessoa viva, né, provavelmente já sonhou em enriquecer ou já ser rico, né? Se é uma pessoa rica, já sonhou em enriquecer, viver uma vida próspera. Já viu também muitas pessoas na internet fazendo promessas de sucesso com uma receita de bolo. Eu tenho duas notícias para te dar. A primeira é meio triste e te dizer que não existe receita de bolo. Todas as situações serão diferentes, né? O momento que a gente entra no mercado de trabalho ou que a gente começa a empreender, a natureza é que o ambiente está sempre em mudança, em transformação. Não existe receita de bolo, não existe passo a passo, né? Mas a notícia boa é te dizer que existe sim algumas coisas que você pode fazer, porque eu não sei se você já ouviu, mas o sucesso deixa lastro. E são essas 4 coisas que eu repetiria sempre que eu tivesse que começar do zero, e é o que eu recomendo para os meus clientes, e agora eu vou compartilhar com vocês. Meu nome é MichelEla e eu ajudo centenas de empresários a construírem os seus negócios dos sonhos sem ter que abrir mão de tempo de qualidade com a sua família. Vamos direto ao ponto. O que eu faria? Você deve estar curioso, né? E a primeira coisa que eu faria é: ou eu aprenderia algo para vender, ou eu aprenderia a vender algo. Ser vendedor eu diria que é uma das profissões mais antigas da face da Terra. Vendedor não passa fome, né? Empreendedor que não vende passa. Por isso que é um grande problema. Muitos empreendedores são especialistas em seus negócios e eles não sabem vender, não são bons vendedores. Eles são especialistas em vender alguma coisa, mas não sabem ser um bom vendedor. Isso atrapalha os negócios, é uma das coisas que a gente trabalha dentro da minha mentoria, né? E uma das experiências que eu vou trazer para vocês é o seguinte: em qualquer momento que você estiver passando por necessidade, eu já passei por necessidade, e aí o que eu fiz? Eu fui um muambeiro, né? Quando eu estava lá em 2010, passando pela dificuldade que eu passei, eu encontrei pessoas que vendiam roupa e me tornei muambeiro. Eu comecei a trazer mercadoria dos Estados Unidos e vendi elas, né? Então procure desenvolver uma habilidade. Aí nesse caso eu sugiro, vou me tornar gestor de tráfego, vou me tornar editor de vídeo, né? Hoje com marketing digital você pode fazer coisas desse tipo, né? Ou você aprende a vender algo, se cola em alguém que está vendendo algum produto, né? E venda aquele produto para as pessoas. Isso vai te trazer resultado, porque eu me lembro também outra história boa para contar, é a história do meu pai. Meu pai foi um grande empresário entre os anos 50 e os anos 80. Aí a empresa dele faliu, né? Ele tinha tipo uma Americanas, já que eu contei até em um dos vídeos aqui no nosso canal sobre aquele vídeo da Americanas, eu associei um pouco a história do meu pai. E a empresa dele faliu. E depois disso ele foi ser dirigente do Flamengo, e nesse tempo que ele era dirigente do Flamengo, ele se tornou vendedor. Ele vendia tudo, né? Ele trabalhou como vendedor de carro, né? E por quê? Porque ele tinha habilidade de venda, ele usava a autoridade dele, ele tinha uma cartela de clientes enorme, ou pessoas confiavam nele, então as pessoas se aproximavam dele, queriam comprar carro, então ele utilizava da lista de contatos, do networking dele para fazer as vendas, e ele, óbvio, era um excelente vendedor também. Então, resumindo, o primeiro passo que eu daria rumo a me reerguer e rumo a enriquecimento e sair desse buraco é me tornar vendedor de algo. Porque vendedor é uma das habilidades mais requisitadas do mercado. Independente de qual mercado, de qual situação, você sempre vai precisar de vendedores. O segundo passo eu definiria quais degraus eu teria que subir, né? O que eu quero dizer com isso? Presta bastante atenção. A vida é um jogo, né? E a gente precisa saber qual é o próximo nível que a gente quer estar, né? Então, se você está começando do zero, definir muito claro qual é o primeiro passo que você tem que atingir nas vendas, nesse caso, é muito importante.
E aí é onde eu trago para vocês a matemática do sucesso. O que é a matemática do sucesso? Nada mais é do que o número de vendas que você precisa fazer por dia para alcançar aquele patamar básico dos seus gastos, né? Por exemplo, você tem que definir ali também quanto que você vai precisar para, entre aspas, sobreviver, para custear aquele momento da sua vida, né? Bem padrão. E aí você vai falar, beleza, eu preciso de 3 mil reais para viver, ter que pagar aluguel, me alimentar, poder usar transporte, comprar algumas roupas para fazer o meu trabalho. Pensa no básico do básico, o que você precisa para sair do zero. E aí você vai atrás desse primeiro degrau, né? Você define ali, são 3 mil, cada venda que eu faço eu ganho 250 reais, 500 reais, eu não sei, 100 reais. Então você divide esse número total, 3.500 reais dividido por o lucro ou a comissão que você vai receber. Isso é o que eu faria. E o segundo passo é o segundo degrau, né? E a gente vive um jogo de se desafiar constantemente. É como se o jogo da vida, a gente se motivasse mais sabendo que tem um outro passo a dar, um outro nível a superar, né? E por isso que as pessoas gostam de jogar videogame. Eu gostava por causa disso, eu gostava de passar na próxima fase, né? E eu me lembro que quando eu era muito jovem, parecia que eu zerava o videogame logo muito rápido, né? Tipo, era muito fácil. Hoje em dia, os jogos são bem mais complicados, tem atualizações, tem um monte de coisa diferente, e aí te mantém ainda mais preso no jogo, né? E esse é o jogo da vida. A vida tá sempre com qual é o próximo degrau que você tem que dar o passo, né, para subir. Vamos supor que você definiu ali, chegou na meta, bateu a meta ali, ótimo. Você vai aumentar em 50%, esse é o próximo degrau, sem aumentar os gastos, né? Você vai manter aquele padrão de vida e vai continuar subindo até você alcançar os resultados, né, de alguns degraus acima, para que você entenda o que você precisa fazer no terceiro passo. Entenda de uma vez por todas. O que vai te levar ao primeiro degrau, ao segundo degrau, ao terceiro degrau, não vai te levar ao 10º degrau. Então você precisa investir em conhecimento. E é por isso que você tem que manter seu custo de vida baixo no início, porque tem que sobrar dinheiro. E aí você vai, a cada degrau, aumentando em 50% o faturamento das vendas. E você vai sempre fazendo aquela matemática do sucesso para saber qual é o próximo nível. Você não se sente confortável, porque enriquecer está associado a isso, né? E aí você vai investir em conhecimento. O que é investir em conhecimento? Você vai precisar desenvolver novas habilidades. Habilidades talvez de gestão de pessoas, porque para você escalar, né, para você alcançar mais vendas, você talvez vai ter que treinar alguém, você vai ter que desenvolver a organização de talvez uma metodologia sua, né? Você vai entender, como que eu cheguei no degrau 10, né? Você vai olhar lá, degrau 1 eu fiz isso, degrau 2 eu fiz isso, no degrau 10 eu estava fazendo isso. Você vai organizar isso e vai criar o seu próprio método. E você vai treinar pessoas, cobrando ou não, né? Para que as pessoas não só elas possam vender também da forma como você vende. Aí você pode ganhar, treinar elas para que elas se tornem seus funcionários. E aí você vai delegando certas fases das vendas e do trabalho, né? E você vai se desenvolvendo e vai, novamente, criando uma escala. Nesse caso, né, onde você ganha também não só com o seu tempo, mas com o tempo dos outros. Isso é muito inteligente. Você precisa entender que o seu tempo é limitado, né? Ou seja, se você não se desenvolver, se você não investir em conhecimento, você vai estagnar. Você vai estagnar ali num padrão de que você não vai conseguir passar dele e vai começar a se sentir sobrecarregado e não vai enriquecer do jeito que você sonhou, do jeito que eu gostaria de explicar isso para você, entendeu? Então, lembre-se, o seu tempo é limitado. Então, se você vai ter que investir, talvez, por exemplo, em posicionamento, em branding, em várias outras coisas, em conhecer essas áreas para que você possa até cobrar mais ou ganhar mais durante as suas vendas. Depois de colocar esses 3 passos em prática, vai acontecer algo muito estranho na sua vida. As pessoas vão se afastar, você vai se sentir solitário, porque você já desenvolveu os hábitos que faz você se destacar das pessoas, né? Então o que você vai precisar fazer? Você vai precisar investir em networking. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas que está rodeado. Se você quiser atingir o enriquecimento, você vai precisar se rodear de pessoas melhores que você, pessoas que queiram mais que você, que
têm mais ambição que você, que já chegaram onde você gostaria de chegar. Você vai ter que pagar por isso, tá? Então você vai ter que ter. O bom de você investir em networking é que te ajuda a encurtar caminhos. Quando você paga por acesso, você conhece pessoas que já chegaram onde você quer chegar, encurta o caminho, ou seja, você ganha velocidade, se torna mais produtivo, né? Você aprende como se organizar melhor, você aprende como encurtar certas coisas. Alguns conhecimentos que você ainda não adquiriu se tornam mais fáceis de você colocar em prática, porque essas pessoas já têm elas. Então, networking vai contribuir para você economizar tempo e ganhar mais dinheiro, que são as duas moedas que a gente utiliza hoje em dia. E eu quero dizer que todas as vezes que eu investi em networking, eu melhorei ainda mais, não só o meu posicionamento, como eu ganhei ainda mais autoridade, porque eu abri novas portas, eu pude aproveitar novas oportunidades, eu pude me inserir em novos círculos. Então, networking é muito valioso e é o último passo do que eu faria para atingir o enriquecimento começando do zero. Então, resumindo, né, se você colocar tudo isso em prática, se você quebrou, está quebrado, né, primeira coisa que você tem que fazer é entender que você tem que aprender uma habilidade para vender ou vender algo, tá? Esse é o primeiro passo. Se você está quebrado, cara, levanta a bunda do sofá agora, vai vender brigadeiro, vai vender água, procura alguém que tem um produto interessante que você curte e vai vender aquilo para ele, se coloca à disposição para vender. Não fica esperando não, porque vendedor, todo mundo precisa de um vendedor e você não precisa. Se você está procurando salário, não, vai vender, vende e ganha uma comissão. Isso aí você vai ganhar por produtividade, isso vai estimular o teu empreendedor interno, né? Tipo, aquele estímulo que todo empreendedor precisa ter, que é o de vendedor. E aí, em segundo lugar, é aquilo, faz a matemática. Não fica perdido aí, entenda, não adianta você, vou vender roupa, e aí, tipo, no final do mês tu ganhou R$400 se matando para trabalhar, porque a comissão foi pouca, né? Então, tipo, talvez você tem que entender se o que você está fazendo vai trazer os resultados que você está buscando, tá? Então, faz a matemática de sucesso, esse é o segundo passo. Terceiro passo, quando você já tiver alcançado lá o degrau 10, tiver reiterado e conseguido atingir novas metas, aumentando sempre elas em 30%, 50%, aí sim você começa a falar assim, porra, vou investir em conhecimento, porque aí você consegue desenvolver as habilidades que você não tem nesse momento, porque o que vai te levar até o nível 10 não vai te levar ao teu nível 100. E por último, investir em networking, porque networking é o que vai te dar velocidade. E hoje em dia nós temos duas moedas muito importantes, o dinheiro e o tempo, né? Quando você investe em networking, você economiza tempo e você fatura mais, beleza? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não esqueça de deixar o seu like, comentar, compartilhar com várias pessoas. Quero pedir, estou precisando muito que vocês coloquem no comentário aí perguntas para o nosso novo programa aqui, Elau Responde, Soco na Mente. Preciso de perguntas para responder, minha equipe está pedindo aqui, então compartilha aí, faz as perguntas, não tem pergunta burra, bota a pergunta aí que eu quero responder a tua pergunta e te ajudar, tudo bem? E aproveita para clicar nesse vídeo aqui e assistir o que eu aprendi com os milionários, tá bem? Muito obrigado por assistir o vídeo até o final e até amanhã.